saudade daquilo que aconteceu. E nós, seres humanos, temos, não sei se defeito, pode ser defeito, de nos transportarmos sempre. Ou bom foi o passado, ou bom será o futuro. E nessa perspectiva de nos transportarmos, quase nunca valorizamos o presente. E o presente é isso. E Deus tem uma aversão ao dia de amanhã. Ele diz: basta cada dia o teu mal. Ele nos manda viver o agora. Ele tem este convite para nossas vidas. Daqui a alguns dias você vai se lembrar deste momento. E tem uma canção que diz assim: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. O que vai valer a pena não é aquilo que você se propõe a fazer, é aquilo que você faz. O que vai valer a pena, ou o que vale a pena, é o momento que você vive. Porque quando nós analisamos a nossa vida e entendemos, vamos compreender que o futuro, na verdade, ele não existe. Todas quantas forem as vezes que você chegar no futuro, ele vai se transformar em presente. E é esse presente que precisa ser vivido. É este momento que Deus quer de você alguma coisa produtiva. É nesse instante que você está lembrado por problemas que você ajudou a resolver, e nem por problemas ou não por problemas que você causou. Há um propósito da tua vida neste lugar. Há um propósito para você ter feito a tua inscrição, para que houvessem pessoas como essas que você se encontra ao lado delas. Há um propósito, nós vivemos debaixo de propósitos. Eu sei que tudo aquilo que já foi ministrado pelo pastor Tinoco, pelo pastor Marcelo, pelo pastor Josué, pelo Júnior, pelos demais, pela pastora Jaqueline, eu sei que foram de encontro às tuas necessidades. E o tema do projeto é frutificar. Mas a questão aqui, como creio que já foram ditas palavras sobre frutificar, talvez fosse interessante trabalharmos o antagonismo dessa palavra, trabalharmos o oposto dela. Talvez fosse interessante para nós essa manhã entendermos o oposto da palavra frutificar. Talvez fosse interessante para nós compreendermos isso, entendermos essas coisas. E para isso eu tentei me empenhar, tentei me colocar de prontidão para poder atender às suas necessidades de acordo com aquilo que o próprio Espírito pudesse vir a proporcionar a cada um de nós. E eu, buscando em Deus uma direção, eu pude compreender que o oposto do frutificar, o contrário da palavra frutificar, é a produtividade subreptícia. Ou seja, é o que você produz de forma fraudulenta, é o que você produz ilicitamente. Frutificar é legal, mas o problema da humanidade hoje não são as más ideias, são as boas. O problema hoje da mocidade, da liderança, de todos quantos se tornem líderes em algum propósito da vida, não são as más ideias. O que nos leva a caminhos errôneos, de forma pútrida e errada, não são os maus pensamentos em si, não são as más ideias em si. O que nos leva a uma produtividade subreptícia são as boas ideias. São elas que nos trazem um processo de improdutividade e que acabam arrebentando com os nossos ministérios, acabam arrebentando com o nosso chamado. E dentro desse processo de improdutividade ou produção subreptícia fraudulenta, nós entendemos que precisamos compreender o que tem afastado pessoas dos caminhos de Deus, o que tem afastado pessoas do propósito de Deus. É sabido por cada um de vocês, creio eu, que em 2011 nasceu uma nova classe sociológica, que é a classe dos ex-evangélicos. E essa classe, pastora Jaqueline, ela está crescendo
muito. Ela está evoluindo, porque talvez a nossa visão de evangelho, ela tem se tornado tão superficial, que nós aprendemos a valorizar o neopentecostalismo e esquecemos das raízes daquilo que nos aprofunda diante dos princípios de Deus. É sobre isso que eu quero trazer um pensamento, eu quero me propor a compartilhar com vocês sobre essas boas ideias que nos afastam totalmente dos caminhos de Deus. Esse princípio de frutificar, ele é legal, ele é extraordinário, mas quando ele existe uma ideologia cristã, peguem as vossas Bíblias, por favor, e abram lá no livro de Gênesis. Quero aqui também cumprimentar o pastor Cineano pela presença, dos pastores amigos. Ele veio do Pará, né, pastor? É um paraense. Agora já come piqui. Qual, pastor? Eu sou paulista, até hoje não aprendi a comer. Gênesis 1:28. Você que está de óculos, não me engane. Não me engane. Como assim, pastor? Não vai dormir, não. Pode ficar à vontade, mas não durma. Acharam Gênesis 1:28? Então vamos ler. E Deus os abençoou e disse: frutificai. Amém. Olha para mim. Você começou a ler da barulho, olha para mim. Tudo na vida tem princípios hermenêuticos, exegéticos ou de qualquer maneira escatológicos, principalmente quando se trata de princípios bíblicos. Antes de Deus falar qualquer coisa para mim ou para você, antes de se verbalizar alguma coisa em forma de bênção, em forma de propósito, antes Deus abençoa. E nesse ponto de Gênesis 1:28 é a primeira ordem dada por Deus ao ser humano. E nessa primeira ordem que Deus impetra sobre Adão e automaticamente respingando em Eva, ele traz essa narrativa e esse convite. Tem Bíblias que vão trazer a tradução de ser fecundos, outras de crescer, mas na maioria das Bíblias a tradução é multiplicai, ou antes vem a palavra frutificai. Quando eu entendo isto aqui, quando eu analiso este ponto da palavra frutificar, foi um convite feito por Deus a Adão. Quando Adão é colocado no Éden, vocês conhecem muito bem a história, não há necessidade de expor isso aqui. Ele é convidado a frutificar, ele é convidado a produzir, e essa produção de Adão dependeria daquelas ordens que Deus havia dado a ele, para que ele pudesse ou não avançar, para que ele pudesse ou não conseguir produzir alguma coisa, ou produzir alguma coisa no sentido de frutificar. Mas quando Adão recebe esta ordem de Deus, juntamente com Eva, no versículo de número 6, começa a existir um acidente. O texto diz que depois que Adão recebe a ordem para que houvesse a produção de alguma coisa, para que houvesse a multiplicação de alguma coisa, ou para que houvesse o multiplicar, o frutificar, Eva, ela tem uma boa ideia. Diz a Bíblia que Eva olha para um fruto e ela percebe que esse fruto era bom para comer. Ela percebe que esse fruto era agradável aos olhos
que havia possibilidade de comer. E assim sendo, Eva come do fruto, entrega a Adão, que por sua vez também assim o faz. E nesse momento, também é conhecido por vocês, que o pecado entra no coração de Adão e entra no coração de Eva. E o convite para frutificar, ele começa a sair dos planos de Deus e passa a entrar nos propósitos do homem. Tudo porque Eva percebeu que havia uma boa ideia. Ela percebeu que havia a possibilidade de comer um bom fruto. O problema aqui não era apenas comer um bom fruto. O problema é que talvez algumas pessoas não compreendam que nem tudo que é bom é o que Deus permite, e nem tudo que é ruim é o diabo que proporciona. E quando nós temos essa consciência, que entendemos que para que eu comece a produzir alguma coisa boa, eu não posso acreditar que as minhas ideias serão as melhores. Não é aquilo que eu produzo em forma de boa ideia, mas é a maneira pela qual eu obedeço os princípios de Deus. Por isso que o contrário de frutificar, o antagônico disso, é produzir alguma coisa ilícita, é produzir algo subreptício, é produzir alguma coisa fraudulenta, acreditando que aquilo seria bom para a minha vida. Quando Eva acredita que poderia comer do fruto sem que o mesmo proporcionasse a ela morte, quando ela se permite entender que aquilo era uma boa ideia, ela começa a cair em desgraça e, por sua vez, impede a mesma desgraça para com Adão. E aquele convite que seria legal para que houvesse uma produção, para que houvesse um frutificar, passa a cair no esquecimento. E nesse ponto começam a existir processos pelos quais nós vamos nos dar mal, que é um processo de improdutividade. É uma produção independente, não é a produção que Deus colocou para a minha vida. E quando Eva comete este erro, ela começa a produzir independentemente situações para que ela mesma pudesse tentar resolver o problema do pecado. E o primeiro ponto que eu encontro, que pode nos trazer constrangimentos, que pode trazer adversidades gigantescas às nossas vidas, ou aquilo que nós gostaríamos de produzir, é a autossuficiência. Quando Adão comete o mesmo erro e Eva parte para o princípio de autossuficiência, o texto diz que ambos foram para uma folha de figueira e eles cozinharam aquela folha e fizeram aventais para cobrir o encobrível. E quando eles se aproximaram da figueira e a tomaram e tentaram tapar a nudez, quando Deus se aproxima e pergunta: onde vocês estão? Adão responde: ouvi a tua voz e tive medo. E Deus então verbaliza dizendo: quem disse a vocês que vocês estão nus? Comeram do fruto que eu vos disse que não era para comer? Naquele momento, numa ideologia de autossuficiência, Adão pega uma folha da figueira para tentar tapar, para tentar cobrir, para tentar amenizar o problema. Quando eu saio dos princípios de Deus
no autossuficiente que era programar as próprias ideias. Irmãos, quando nós entendemos o que Adão fez, nós mudamos a nossa concepção de compreender a Bíblia. Por exemplo, todos nós usamos roupas. Se você começar a compreender que roupa é um adultério contra Deus, você entende o que Deus havia feito no começo. Por exemplo, quando você pega uma nota fiscal e o valor dela é de R$100, mas você vai para a empresa e você comete um erro. Você tem uma boa ideia e você leva para a empresa uma nota de R$150. A empresa te deu um certo dinheiro, você gastou R$100 no almoço, mas você quis pegar 50. Você pega uma nota de R$150 e entrega lá na secretaria ou na tesouraria da sua empresa. Você adulterou o estado original daquela nota. Aquela nota saiu da sua condição original. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem nu. Deus criou a mulher nu. O estado original de cada um de nós é estarmos nus. Mas essa nudez jamais sofreria nenhum tipo de arranhuras, porque era limpa, porque não havia até então pecado. Quando o homem peca, passa a existir necessidade de usar roupa, porque o homem começa a ver a malícia. Então a roupa se tornou um adultério contra Deus, porque a roupa é o significado que nós perdemos o nosso estado original. Nós saímos da nossa originalidade. E quando Adão percebe que ele saiu do seu estado original, ele pega e junto com Eva, consensualmente, e eles passam a ter uma boa ideia. E a boa ideia é pegar a folha da figueira para cumprir um desses. Essa autossuficiência é que desgraça a vida das pessoas. É de acreditar que nós podemos consertar a situação da nossa maneira. Eu me lembro, amados, que eu tinha mais ou menos 10 anos de idade e eu brincava muito sozinho. Gostava muito de jogar bola sozinho. Olha para você ver. Dizem por aí que o cúmulo da revolta é o cara falar sozinho e querer fugir de casa, né? É o cúmulo da revolta. Eu jogava bola sozinho. Tinha uma parede no quintal da minha casa e eu jogava a bola na parede e a parede me ajudava. Eu gostava de jogar a bola no gol e eu pegava a bola e um dia a parede marcou um gol. Eu levei o gol da parede. Dá para você entender isso? E eu fiquei tão nervoso que eu tinha uma pedra no meu lado, eu peguei essa pedra e joguei no chão. No que eu jogo a pedra no chão, a pedra quebra um cano. Esse cano de água que levava a água da rua para dentro da minha casa. E eu olhei para aquilo e falei assim, estou perdido. Meu pai, caminhoneiro, muito sério, um homem muito nervoso. Me lembro uma vez que meu pai bateu no meu irmão e não foi o suficiente, ele mordeu a orelha do meu irmão. Mordeu a orelha do meu irmão, e o meu irmão falou, pai, o que é isso? Nervoso, meu pai era muito nervoso. E eu me lembro que eu falei assim, estou perdido. Quebrei um cano de água. E eu peguei um bolepotes e comecei a tentar soldar aquele cano e não deu certo. Eu peguei depois uma fita isolante para tentar soldar aquele cano e não deu certo. E comecei a usar os artifícios que eu poderia, aquilo que poderia ser possibilidade, eu comecei a esgotar. Eu fui esgotando possibilidades, até entender que não havia conceito a não ser pelo caminho correto. Desligar a água, chamar o encanador, cortar o cano e ligar. Mas eu tentei corrigir um erro meu da maneira errada ainda, piorando a situação. E eu sofri muito, porque meu pai chegava em casa, a primeira coisa que ele perguntava era assim, Anália, cadê o Adeilson? Quero ver se ele está limpo. Meu pai odiava sujeira, mania de limpeza. E ele começou a me procurar e o cano caindo água, saindo água. E minha mãe falou assim, olha, tem uma coisa para te contar, o seu filho quebrou o cano de água. E eu ouvi isso do quarto, deitado na cama.
Eu estava perguntando para mim mesmo assim: de que lado eu vou apanhar hoje, hein? Eu pensava: de que lado? Mas meu pai, surpreendentemente, disse assim: chama o encanador e manda consertar. E eu não apanhei. Amém? Vocês são maus, hein? Nem pode dizer glória a Deus. Amém, irmãos? Eu não apanhei. E aquilo me trouxe uma lição muito grande. Aquilo me levou a compreender que a autossuficiência não me ajudaria em nada. Aquilo me levou a compreender que algumas coisas, para serem consertadas, precisam ter princípios. Não adianta folhas de figueira para consertar aquilo que está errado na tua vida. Vai ser preciso a pele de um cordeiro. Aleluia. Haverá momentos na minha vida em que eu vou produzir algumas coisas independentes. Eu me tornarei autossuficiente e acreditarei que para consertar algumas coisas na minha vida, algumas folhas de figueiras serão suficientes para mudar a minha história. O problema não são as más ideias, mas as possíveis boas ideias, como Eva pensou que tinha. O maior problema hoje, que nós não produzimos, ou produzimos de forma subreptícia, fraudulenta, é que acreditamos estar no caminho certo, apenas indo à igreja. É que acreditamos estar no caminho certo, produzindo algumas coisas que nós imaginamos que é bom para nossas vidas, ou que seria bom para nossas vidas. Quantas vezes vocês, filhos de líderes, filhos de pastores, acreditaram, ou até hoje acreditam, que o simples fato de ir à igreja é o suficiente para a tua vida? Que você não tem chamado, que você não tem dons, que você não foi escolhido, e aí você passa a ter ideias autossuficientes para tentar encobrir este erro, para acreditar que o que você já faz é o suficiente, que nada mais há de ser feito. Às vezes eu fico parando para pensar. Eu fui no hospital uma vez, meu pai não estava bem, e lá tinha uma garota de 15 anos de idade que havia tentado suicídio. E ela deitada na maca, no corredor do hospital, uma das enfermeiras chefes de plantão era minha amiga. E ela me chamou e disse: pastor, vem cá, deixa eu ver. 15 anos tem essa garota. Ela tentou se matar porque o namorado a abandonou. Agora, raciocina comigo. Como que uma criança de 10 anos, uma adolescente de 15 anos, pode dizer que acabou a vida dela porque o namorado a abandonou? A enfermeira olhou para ela e falou assim: garota, tomar remédio para morrer não mata não. Aqui no hospital, nós gostamos de cuidar quem quer viver. Se você quiser morrer, joga ou se joga na frente do carro, em cima de uma ponte. Não fica tomando veneno, remédio para morrer, sabendo que não vai morrer. As enfermeiras, elas repudiam pessoas que tentam se matar, porque elas alegam que elas estão tratando de pessoas que querem morrer, enquanto tem muitas que querem viver que não tem o leito para aquelas pessoas. É um pensamento, raciocínio até lógico. Não sei se procede, se tiver alguém aqui que trabalha na área. Mas o que eu quero trabalhar na sua mente é que o fim da tua história só vai chegar quando Deus disser que é o fim. Não é uma situação de adversidade que vai tirar você do propósito. Não é isso que vai levar você a entender que é o fim. E quando nós compreendemos que a minha história pode mudar, quando eu quero que ela mude, ela vai mudar. Não são as pessoas que vão determinar aquilo que vai acontecer. Não são pessoas que vão dizer para você como você deve se proceder para alcançar
encontrou fruto algum. E você não vai encontrar na Bíblia nenhuma outra parte que vai verbalizar algo do gênero. A única parte que você vai ver Jesus impetrando morte na Bíblia é este momento da figueira, porque ele encontra apenas folhas, e ele não se alegra com as folhas da figueira. Ele olha e diz assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Houve uma repulsa. E o Jesus que sempre ministrou vida, o Jesus que sempre ministrou milagres, impetra uma palavra de morte, porque ele viu que a figueira não iria produzir naquele momento o fruto que ele precisava. E Jesus então só encontra folhas. O problema, amado, é quando eu paro de produzir o que devo produzir, que são figos, e passo a produzir apenas folhas, achando que a folha vai tapar a nudez da minha vida, achando que as folhas da figueira vai substituir os frutos da minha vida. E é nesse ponto que leva a surrepção, o ilícito, o fraudulento, porque você passa a fazer o que Deus não mandou fazer, e aquilo que era para ser feito não é. Você passa a produzir aquilo que para você é legal, como por exemplo, vai para a igreja e só o louvor te interessa. Você produz aquilo que te interessa. É uma produção autossuficiente. Por isso eu disse que o contrário do frutificar, o antagônico disso, é a autossuficiência, ou a improdutividade, ou até então a produtividade subreptícia, fraudulenta, ilícita, porque eu passo a produzir o conveniente, eu passo a ouvir apenas música, que é legal, que é bênção, e deixo de ler a Bíblia, porque eu passo a produzir dentro de mim aquilo que eu acredito que é o suficiente. E eu entendo, meu amado, que quando eu analiso a palavra de Deus e compreendo que eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento, eu vou também compreender que a minha história de vida está apenas começando. Eu tinha 16 anos de idade, eu cria que eu seria manequim. E eu fiz um curso e comecei a receber convites para desfilar. Hoje você olha e não parece, né, irmãos? Mas pela fé, os descendentes dele, depois de um certo tempo, constroem um altar. Aquele altar virou uma torre, chamada Torre de Babel. Aparentemente aquela torre, Marcos, era uma boa ideia. Mas o problema é que Deus desce, e todas quantas forem as vezes que Deus descer, Ele quer ver o que você está fazendo. E quando Deus desceu e viu que aquela torre não era legal, era uma boa ideia aparentemente, mas não era legal, Deus então traz confusão. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, escute isso, mas Deus trouxe confusão de línguas, e houve o esparramar dos seres humanos na face da terra. Às vezes nós estamos trabalhando com folhas de figueira. Eva entendeu que aquela folha poderia resolver a situação. Ela compreendia que aquilo poderia mudar a história. E é interessante falar sobre isso, porque eu poderia estar trabalhando numa outra linha que não fosse confrontados, uma outra linha que não nos fizesse pensar. Eu poderia trabalhar superficialmente nesta manhã e levá-los a um monte de emoções, mas talvez, quero crer que talvez
esse confronto vos faça pensar. Quando eu disse para o Júnior e para o Bruno, hoje vocês vão cantar, foi um confronto, foi um problema no dia, mas foi um confronto. Eu dizia para o Júnior, você vai fazer o que da tua vida? Você continua na mesmice. O que produz crescimento na minha vida não são palavras agradáveis. E as palavras agradáveis nem sempre são verdadeiras. E as verdadeiras não são agradáveis. O que produz o crescimento na tua vida são confrontos como esses. De começar a perguntar para você se você é produtor de folhas ou você tem frutos para produzir. É confrontar você e levar a compreender que dentro do seu coração existe um chamado de Deus na tua vida. Existe um chamado de Deus para você impactar pessoas que se aproximem de você. Ouça, quando existe isso, eu paro de transferir responsabilidades. Quando Deus perguntou, Eva, você comeu? Ela transfere a responsabilidade. Quando perguntar, não, você comeu? Ele fala, tu me deste uma mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva, por sua vez, responde, foi a serpente que me deu e eu comi. Essa transferência de responsabilidade precisa acabar. Precisa parar. Eu me lembro aqui do efeito causa determinada e causa pré-determinada. Eu me lembro de uma história, você deve se lembrar disso, de um garoto, um rapaz, que estudando o efeito da gravidade, o italianozinho chamado Galileu Galilei, compreendeu essa coisa. Subiu na torre de Pisa e lá de cima ele deixava ovos cair. E ele parou e pensou assim, por que esses ovos caem? Aí uma senhora, uma velhinha do lado dele, uma senhora olhou e falou assim, eu sei que esses ovos caem. E ele perguntou, por quê? E a senhora falou assim, cai porque você deixa cair. Cai porque você abre a mão. E ele então começou a estudar esse efeito, essa causa determinada e essa causa predisposta. E ele percebeu o seguinte, que o ovo cai porque tem uma causa determinada. Qual é a causa determinada? A causa é a gravidade. E a causa predisposta qual é? Eu abri a mão. Às vezes, o que mais acontece hoje é este efeito de transferência de responsabilidade. Por exemplo, você chegou atrasado na igreja. Você chegou atrasado na igreja, mas transfere a responsabilidade para o trânsito. Então você acredita, olha para mim, olha para cá, você acredita que a culpa do seu atraso é o trânsito, mas você jamais vai dizer que você é culpado porque não saiu antes, mesmo sabendo que o trânsito estaria pesado. Aí você transfere a responsabilidade. Já viu aquele desenho do A Era do Gelo? O primeiro, o número 1, quando eles estão brigando com aquelas bolinhas de neve, um jogando no outro, aí de repente aquela preguiça joga uma bola pesada no elefante, aí o elefante para, olha para trás, a preguiça mostra o bebê. A preguiça faz assim. Foi ele que jogou, ele faz assim. Quem lembra disso? Transferência de responsabilidade. Eva! Ei, Eva! Por que você fez isso? A cobra, a serpente, foi ela, Senhor. Ei, Adão, olha para mim, Adão. Sim, Senhor. O que você fez? Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o culpado é Deus. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim, irmão, pelo amor de Deus, não dorme agora não, que o almoço está quase pronto. Sabe por que tem gente dormindo agora na hora do culto?
A culpa é dos outros, bagunça. Ele nunca bagunça. Ele nunca passou cola dentro dos outros, no olho dos outros, no cabelo dos outros. Da ideia que não, irmãos. Da ideia não. Mas há uma transferência. A autossuficiência está ligada diretamente a essa transferência de responsabilidades. Eu não tenho prazer de me culpar em nada. Eu não tenho prazer de dizer assim, eu ainda não estou no lugar que deveria, porque eu não estou buscando isso. Eu sempre vou dizer, eu ainda não estou no lugar que deveria, porque não me deram oportunidades. Sempre. Como que eu posso frutificar? Como que Gênesis 1:28 pode mudar a minha história? Átila, como que Deus pode mudar a minha história? Se eu não entendo os princípios, se hermeneuticamente eu compreendo que antes de Deus dizer frutificai, primeiro Ele abençoou. O texto diz, e abençoou e disse. Qual é a minha maneira de raciocinar quando eu tento me tornar autossuficiente? Nós podemos mudar a nossa história. As boas ideias nem sempre vão nos trazer boas consequências. Eu me lembro que eu tinha uns 10 anos de idade, e nessa fase você gosta de observar umas gatinhas. É ou não é, irmãos? Os meninos aí, é ou não é? Ei, é ou não é? É ou não é? É ou não é? E eu tinha uma bicicleta monareta verde. Monareta, lembra? Você não lembra, né? Monareta. Minha mãe falou assim, vai buscar alguns pães e um pacotinho de leite. Era aquele saquinho. Quem lembra? Na minha época, eu acho que você não lembra disso, o pão era aquele pão bisnaga que vinha enrolado no papel vermelho. Hã? Vocês são novos, né, irmão? Vocês nunca usaram aquele Motorola, aquele celular, né? Já usaram? Não, acho que não. Aquele celular Motorola que você põe aqui, punha. Quando ele tocava, ele tinha vibrador, vibrava tudo, né? Lembra? Aqueles grandes. Isso da época também passava roupa com aquele ferro, boca de jacaré, colocava brasa lá dentro. Na internet tinha um rapaz, um senhor, numa máquina de datilografia. Você conhece isso, irmão? Máquina de datilografia? Eu sou formado em curso de datilografia. E o rapaz da internet, ele falou assim, pai, que interessante, ela digita e já imprime ao mesmo tempo, né? Vai digitando e vai imprimindo. Porque essa é outro período, é outra época. Vocês não conhecem muito isso. Hoje vocês usam gel. Na minha época era brilhantina. Aquilo fedia, gente. O pastor Guilherme já usou muito, pode ter certeza. Brilhantina, naquela época era isso. Eu usava, na época que eu comecei a entender por gente da adolescência, sapato plataforma, lembra? Não lembra? Você lembra a arte? Não. Então nesse período, minha mãe falou assim, vai buscar pão e leite. Eu tinha uma monareta, mas tinha uma menina muito bonita. Era muito bonita essa menina. Hoje ela dá duas de mim. Mas eu olhava para aquela menina e eu falava assim, você é muito bonita. 10, 11 anos de idade. E eu fui na mercearia. Naquela época era a granel. Irmã Divina, a granel as coisas. Feijão a granel, arroz a granel. Não tinha esse pacote de arroz não, gente. Você vai lá e fala assim, dá um pacote de arroz tal aí.
Não, você pegava, você dava tantos quilos de arroz, o camarada pegava um saco de papel, pegava uma concha e pesava na balança. Vocês nunca viram isso, né? Vocês nunca viram isso? Pesava na balança. Óleo era granel, você tinha que levar uma vasilha. Tinha um tambor de óleo a granel. Isso. Aí tinha uma maquininha assim. Aí o cara colocava a sua vasilha de baixo, assim, tinha uma torneirinha. Aí bombeava para despejar o óleo para você levar para casa. Carol, você nunca viu isso, né, Carol? Não lembra, vocês sabem disso, irmãos. Eu fui convidado a minha mãe a comprar um pão de leite. E o leite era aquele saquinho, leite rei. Leite rei. E eu amarrei o leite na bicicleta. E amarrei a bisnaga de pão na bicicleta. E eu fui para casa, e a rua era de cascalho. E eu me lembro que quando eu saí de bicicleta, eu vi aquela menina. Irmão, aquela menina. Eu olhei para ela e fiquei estupefato. Na hora eu tive uma boa ideia. Eu vou me exibir. Tive uma boa ideia. Eu tirei as mãos do guidão da bicicleta. E pedalei. Dei mais ou menos uns... Eu acho que andei uns 5 metros. Mas eu não sei o que bateu na minha cabeça, que eu também tirei os pés do pedal. Aí eu lembrei daquela piada que o garoto pega a bicicleta, passa na rua, no quarteirão, e passa na porta da casa dele e fala assim: ó, mãe, sem os braços. Essa? Aí dá outra volta: ó, mãe, ó, sem os pés. Aí dá a terceira volta e fala: ó, mãe, ó, tem um dente. Eu me lembro que o primeiro a cair foi o leite. E eu caí com a bicicleta por cima de mim e esmaguei o pão. O pão ficou debaixo de mim. E aí eu olhei, a bicicleta estava com a roda girando. E era cascalho e eu tinha esfolado as portas do cascalho. E aí infeliz olhando e rindo. Mas era uma boa ideia, irmão. Era uma boa ideia. Eu queria me apresentar. Já viu aqueles meninos? Quando eu era mais garoto, eu ia pra festa, a gente ficava, amarrava, calçava de chute. E amarrava de chute na canela. E aí ia para as festas. E aí você queria se apresentar, você fazia assim, ó. Que chute amarrado na canela. Quando eu era de chute era conga. Você não conhece isso, irmão? Conga? Quem conhece conga? Levanta a mão aqui. Aí, tá vendo? Só quem tem mais de... né? Que chute, irmãos! Aqui tinha carro, aqui esquentava. E aí amarrava aquele cadarço na canela, ia para as festas e ficava esperando a parede. Mas a festa não era essa de hoje, era discoteca. E a festa era sábado, 3 horas da tarde. Aí você queria se apresentar. E era assim. E se achava muito bonito. E era uma boa ideia. Passava uma discoteca, você pulava, dançava. Aí quando passava uma música lenta, você olhava para o colega do lado e falava assim: vai lá, chama ela. Ele falava assim: eu não. Tá doido? Ninguém dançava. Mas nós queríamos nos apresentar, tínhamos boas ideias. E me lembro que eu caí dessa bicicleta, fui para casa chorando, e a menina foi para casa sorrindo. E eu disse: mãe, sopra, mãe. E a minha mãe teve uma outra boa ideia. Ela me deitou de bruços na cama. Eu falava: mãe, sopra. E minha mãe também, não era evangélica, falou assim: meu filho, quando Jesus teve sede, ele pediu água. E não deram água para ele. E deram vinagre, eu vou passar vinagre. E minha mãe tacou vinagre nas minhas costas, falava: sopra, mãe. Ela tacava vinagre. E ela falava: se deu certo com Jesus, vai dar certo com você. É uma boa ideia. Quase morri. Sabe qual é o problema? Você produzir folhas. Sabe qual é o problema?
você achar que as folhas serão suficientes para matar a fome de Jesus. Ele vai olhar para a sua figueira e vai dizer: nunca mais nasça fruto de ti. Porque a autossuficiência é o problema, não é a má ideia, é a boa ideia. São as sofismas da vida, a indução ao erro. Você não frutifica como deveria frutificar, porque tem uma autossuficiência. É interessante isso. Transferência de responsabilidades. Eu não vou fazer porque já tem quem faça. Eu não vou me empenhar porque já tem quem se empenhe. Eu não vou transportar a cadeira para lá porque já tem quem transporte. É assim. Sabe quando é que nós aprendemos alguma coisa? Quando nós temos que ensinar. A prática me ensina mais do que a teoria. Quem é que já não ouviu assim? Vou usar um nome esporádico aqui, pode ser que até tenha uma coincidência, falando assim: Isabela, apaga a luz. E o teu pai volta lá e a luz continua acesa. Aí o teu pai sai de casa e você acende a luz. O teu pai volta e você sai do quarto e fala: Isabela, apaga a luz. Sabe quando você vai aprender a apagar a luz? Quando você tiver um filho e tiver que ensinar para ele que tem que apagar a luz. E a Isabela aqui, ela ninguém é doida, né? No reino de Deus não é diferente. Não nasci pastor, me converti com 19 anos de idade. Com 23 eu era pastor titular. Converti com quase 20 anos. Com 2 meses de conversão, eu era presidente de mocidade da primeira igreja. Com 3 meses de evangelho, pastor Jaqueline, que eu fiquei sabendo que eu tinha que conversar com o pastor Orlando. Porque o pastor Mar deixou a mocidade, não tinha quem pegar, quem assumisse, e eu peguei. Aí eu fui chamado no escritório do pastor Orlando e falou assim: você agora é o presidente de jovens? E eu falei: sou eu. Eu quero me apresentar para o senhor. Ele falou assim para mim: tem 3 meses que você assumiu, até hoje eu conversei com você. Eu não estava nem aí, eu queria falar, eu queria fazer. Com 3 meses de conversão, 3 anos, perdão, de conversão, 3. Isso é tipo de testemunho, não é prepotência da minha parte. 3 anos de conversão, eu estava terminando o 3º ano do Instituto Teológico. Com 3 anos de conversão, 22 para 23 anos, eu assumi a primeira igreja da minha história, da minha vida. Eu preciso trabalhar a sua mente. Eu preciso que você entenda que o futuro dessa igreja, na face da terra, é você. É o seu chamado que vai fazer a diferença. Eu digo sempre para o Júnior, para o Bruno, para os meus filhos: eu tenho o meu ministério, vocês terão de vocês. Não compare o teu ministério com o de ninguém. Não é isso que Deus tem preparado para você. Eu me lembro que há muitos anos atrás, pastor Hélio, eu preguei num congresso lá em Umas. Você me disse isso. Vem cá, pastor Hélio. Pastor Hélio não é parente do pastor Josué Wesley, viu? Só amigo. Pastor Hélio é um conferencista, pastor de igreja. E há uns 10 anos atrás,
acrescento eu mais. 97. Fala um pouquinho sobre esse momento, tá? 97. Chama o pessoal para frente para orar, você é um garoto. Para o pessoal entender. Amém. Bom dia, paz seja com você. Amém. Eu sempre falo que eu cresci na igreja ouvindo o pastor Deils, pastor Vilmar Silvestre, pastor Vilmar Gomes pregar. Em 97, num congresso como esse, eu tinha muito desejo de ser um pregador e ser um pastor. E eu tinha 17 anos na época, e eu vendo o pastor Deils pregar, e eu sentado na primeira cadeira, e ele pregando, e eu falava com Deus: Deus, eu quero ser igual o pastor Deils, eu quero ter a unção dele, eu quero pregar igual a ele. E no final da mensagem, ele chamou os jovens à frente e ministrou sobre aqueles jovens, e eu vim para frente para ele pôr a mão na minha cabeça, porque eu queria sair daquele congresso impactado, como vocês já estão impactados nessa manhã. Então, a partir daquela manhã, a minha vida espiritual e ministerial mudou para a glória do Senhor. Hoje eu não prego igual ele, mas eu creio que um dia eu vou pregar igual a ele, amém? Mas depois daquele dia, Deus fez grandes coisas na minha vida. Eu também fui para o ITQ, fiz 3 anos, e coisas grandes aconteceram para a glória de Deus. Então, o que eu estou falando aqui hoje é para impactar você. Você hoje tem a oportunidade de sair daqui, produzir não folhas, mas produzir algo de bom para a glória do Senhor. Amém? Amém. Então fica de pé no seu lugar. Põe essas cadeiras lá atrás. Em 1997, ele entendeu que ele precisava romper o seu chamado. Será que o que Deus tem para você é só isso? Eu olho para o Marcos
sempre falo, Marcos, não tem jeito. Pastor Antônio, pai do Marcos, pastor da cidade de Itaveraí, nossa igreja quadrangular, e um amigo. Só que um acidente, ele chega em Itaveraí, o Marcos estava junto, uma baratinha sai, bate de frente o carro do pastor Antônio e mata o pastor Antônio. O Marcos teve um corte no queixo. Mas aquela noite, o pastor Antônio, antes de ir embora, ele estava na minha casa, a cama preparada para ele dormir. E ele disse: eu não vou dormir, nós vamos jantar. E jantamos, eu o abracei. Ele foi para uma vigília para levar a pastora Leminha. Cadê a filha dela? Cadê a filha da pastora Leminha? Estava aqui agora. Foi levar a pastora Leminha para um evento. De lá ele resolveu ir embora para Itaveraí. E ele morre. Mas o legado do seu pai ficou, Marcos. Talvez eles precisem você compreender. Tem um chamado. Tem um chamado para a sua vida. Aleluia, Jesus. Veja a Priscila, me vem sempre à mente o pastor Guilherme. Tinha uma empresa de molar motores. Eu posso dizer isso abertamente porque ele já falou abertamente. E a empresa não foi bem, mas era Deus chamando ele para o ministério. Aleluia, Jesus. Eu vejo a Naira, filha do pastor Valquir. Eu e o pastor Valquir já fomos presos juntos. Sério? Sabe disso, pastor? Fomos presos por ser pastores. Cadê o seu chamado? Você está fazendo bastante folha de figueira na sua vida. E quando Jesus se aproximar de você e for comer os teus frutos, ele olhar e ver folhas, as mesmas folhas das figueiras que lá no Éden foram a boa ideia de Adão e Eva, até que Deus tira as folhas da figueira e pega o cordeiro, tira a pele e tampa no Deus ou tapa no Deus. Por que será que Abacuque 3 canta, ainda que a figueira não floresça? Aleluia, Jesus. Qual é essa analogia da figueira? Porque aparentemente é uma boa ideia. Mas será que não chegou a hora de parar de produzir folhas e passar a produzir frutos? Aleluia. Será que não chegou o momento de Deus colocar a mão na tua cabeça e trazer um bálsamo chamado lamparina de fogo e mudar a tua história como mudou a minha, como mudou do pastor Hélio, do pastor Daniel, como mudou do Júnior, do Bruno, da Rafael? Ou a transferência das responsabilidades continuará? Ou será o efeito da causa determinada ou da causa predisposta? Ou será que você não vai entender nunca isso? Que você não veio para um passeio, você veio para ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Selado. A Cíntia está aqui, é minha nora. Vai se casar agora no final do ano com o Bruno, meu filho. A Cíntia, dentre todos os membros da igreja, é a pessoa que mais
participa da igreja, no ministério de louvor, na escola dominical, canta na terça-noite, no domingo à noite, é o membro que mais vai à igreja, mais do que eu. Ela diz isso para ela. Quando você for casar, você tem uma pessoa do seu lado, tem jeito. Produtor de folhas ou produtor de filhos? Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Você quer uma pessoa que produz folhas na sua vida? E quando Jesus se aproximar e olhar e falar, cadê os teus filhos? E você vai dizer, não tem. Ele vai dizer, nunca mais nasçam fruto de ti. O que você quer da sua vida? Os 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 anos vão passar. E você quer cobrar? Um dia vai ter que cobrar de alguém. E você, quando cobrar de alguém, vai cobrar o que você repassou? Ou o que o mundo repassou para as pessoas que estão próximas a você? Eu te conheci, Samuel, você tinha 3 anos de idade. Eu conheço muitos de vocês. Muitos. Vamos mudar essa história? Aleluia. Aleluia, Deus. É Caíras. Aleluia, Jesus. Olha esse garoto. Deixa eu falar uma coisa que você não sabe. Pela idade dele, vai aprender aqui. Mas ele falou que era. O que era? Eu fiquei sabendo que já a idade de Cirino, de J.A. E a pastora Jaqueline falou assim: esse menino não deu trabalho. Amém, Jesus. Porque ele já sabe o que ele quer. Sabe que vai produzir folhas ou vai produzir filhos? Ele vai ser um produtor de filhos. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que você quer da sua vida, meu irmão? Aleluia, Jesus. Pelo amor de Deus, pensa o que você quer da sua vida. Aleluia, Jesus. Qual o seu chamado? Tem pessoas em nosso meio que são tão agradáveis que o simples fato de estarem aqui já mostra uma diferença no ambiente. É um dom que Deus te deu. Aleluia. Glória a Deus. Deus te chamou para ser você mesmo. Aleluia, Deus. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. Aleluia. Quero que os pastores venham me ajudar. Os pastores, fiquem comigo.